Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando e eu ajudo donos de negócio ou quem está começando a empreender a trazer seu negócio do físico para o digital. E antes de eu falar sobre o tema desse vídeo, eu quero trazer uma reflexão, na verdade, algo para você pensar. O porquê que você acha que grandes empresas cada vez mais estão contratando influenciadores? Por que você acha que eles estão contratando cada vez mais essas pessoas para essas pessoas serem garoto propaganda ou garota propaganda das marcas dessas grandes empresas? Pessoas que você talvez nunca tenha visto e de repente quando você vai ver, ela é a garota propaganda dessa empresa. Você nunca viu essa pessoa, ela é uma conhecida por várias pessoas que você não conhece. O porquê que você acha que cada vez mais isso vem acontecendo? Guarda essa pergunta que eu espero que até o final do vídeo, essa resposta para essa pergunta, ela venha conforme eu venho falando sobre o conteúdo desse vídeo. E o vídeo de hoje é um problema, não sei se é bem um problema, mas é algo que os clientes confundem muito. E o tema do vídeo de hoje é: seu negócio é você. Para a gente trazer um pouquinho mais de um contexto do porquê disso que eu estou falando, e também da gente entender aquela pergunta lá no começo, por que as grandes empresas estão contratando influenciadores, esses micro-influenciadores ou esses influenciadores de pequenos nichos, ou por que essas empresas cada vez mais estão contratando eles como garoto propaganda. Para eu trazer um contexto um pouco mais explicativo, para a gente começar a explorar o que isso significa e o porquê que eu estou falando sobre isso, a gente tem que entender que as redes sociais, a internet, trouxe muitas facilidades. A maior facilidade delas é essa comunicação com outras pessoas. E no caso do que a gente fala, que é a exposição e o alcance da sua empresa, do seu serviço, do seu negócio para outras pessoas. Essa facilidade fez com que as pessoas elas não explorassem algo mais profundo para conseguir falar sobre a sua empresa. E cada vez mais a gente vê o quê? A gente vê perfis de fotos, pode ser de empresa, enfim, muitas fotos de antes e depois, muitas promoções, ou aquele feed que é super bem montado, com as cores muito bem feitas, aquelas fotos no feed que eles montam várias fotos e aquele juntar daquelas fotos se transforma em uma grande imagem. Então você vê um feed bonito, ou um feed só com fotos, ou um feed só com promoções, ou um feed só com fotos de antes e depois. E um tempo atrás, uma cliente veio conversar comigo, ela entrou em contato comigo que queria saber como é que eu trabalhava. E aí, toda a primeira conversa que eu tenho com a cliente, a gente faz uma reunião e eu busco saber um pouco mais sobre quem é essa pessoa. E ela começa a falar quem ela é, eu pergunto por que que ela escolheu trabalhar com isso que ela trabalha, eu busco tentar entender o que que ela fez para chegar a escolher e tomar essa decisão. Para quê? Para eu saber se realmente ela gosta daquilo que ela faz, para eu também entender se ela tem conhecimento daquilo que ela está fazendo. E ela começou a falar sobre isso, começou a contar um pouco mais da história dela, então sempre busco que na primeira entrevista, no primeiro bate-papo, ela conte um pouquinho da história de vida dela, como que ela chegou até aquele produto ou serviço que ela presta. E eu busco entender isso daí, por trás. E aí, depois que ela contou toda essa história, eu entendi realmente que ela realmente, e vi que ela realmente entendia daquilo que ela falava. Eu vi que a história dela era muito boa em relação da por quê e como ela chegou a trabalhar com isso que ela estava trabalhando hoje, o porquê que ela estava querendo entrar na internet. E depois que eu falei, que a gente conversou, a gente bateu esse papo, eu falei algumas coisas para ela. Nisso que eu falei para ela, que eu já vou te falar o que foi, ela falou assim para mim: Fê, você não é a primeira pessoa que eu estou trabalhando. Você já é a terceira pessoa que eu estou trabalhando. Então, eu trabalhei um tempo com uma pessoa, trabalhei um tempo com outra pessoa, e aí agora você está me falando uma outra coisa. Sabe o que parece que acontece quando eu converso com as pessoas? Parece que toda vez eu preciso começar um produto novo. Toda vez que a pessoa vem conversar comigo, eu preciso montar um produto novo para vender um produto novo. Aí eu questionei, pensei e falei assim: eu entendo do que você está falando. Só que, em nenhum momento na nossa conversa, eu falei sobre a criação de um produto novo. E aí vem, talvez, o primeiro entendimento que você precisa ter. Eu sempre quero saber quem é a pessoa. Eu sempre quero saber sobre isso. E aí eu falei para ela assim, e a minha forma de trabalhar é fortalecer o profissional que está na frente da marca. Porque mais importante que o seu produto é a sua marca. E eu falei isso para ela.
Eu entrei no Instagram dela, olhei o Instagram dela, vi o que ela tinha, vi os conteúdos que ela tinha, mas eu não entendi quem ela era. Eu não consegui ver quem ela era. Ela parecia só um produto. Ela parecia um produto. E um produto só tem um rótulo. Um produto não tem uma história. Um produto não consegue contar uma história sobre quem é ele. Quem conta histórias por trás do produto são as pessoas. E aí, eu falei assim pra ela, por isso que eu perguntei sobre essa história. A gente precisa o quê? Fortalecer a sua história, fortalecendo o seu produto. Então, se eu percorrer de história, precisa fortalecer o porquê que eu deveria comprar o seu produto. E essa sua história, conforme você conta a história da sua vida, a história de tudo que aconteceu, a gente coloca pontos junto com o seu produto, onde onde a gente vai fortalecer a autoridade que você tem, e essa autoridade, que quanto mais autoridade você tiver, mais influência você vai gerar em cima das pessoas, não importa qual produto você tiver, mas quanto mais influência e autoridade você tem, maior a capacidade de você fazer uma venda gerando valor. Então, por exemplo, foi o exemplo que eu passei para ela. E o exemplo que eu costumo falar, Ana Maria Braga, vai lá fazendo um programa todos os dias de manhã. E eu lembro que quando eu era mais novo, eu trabalhava com meu pai, eu devia ter uns 20 anos, alguma coisa assim. Eu trabalhava com meu pai. E se passasse no programa da Ana Maria Braga, qualquer coisa que fosse, vitamina, fralda geriátrica, sei lá, uma receita para não sei o quê, e esse produto tivesse na farmácia, naquele mesmo dia iam várias pessoas perguntando sobre, ó, tem aquilo lá que eu vi na Ana Maria Braga, tal, não sei o quê. Então, assim, a influência que a Ana Maria Braga tem por causa da autoridade que ela tem, ela conseguia influenciar as pessoas para tomar decisões mesmo de coisas que ela nem tinha conhecimento. E aí foi isso que eu falei para minha cliente. Eu falei assim, ó, a gente precisa trabalhar a sua imagem. A gente precisa fortalecer a sua história para você ter mais autoridade. E nessa sua autoridade, exercer influência. Mas não uma influência negativa, uma influência levando as pessoas para comprar o seu produto. Por quê? Porque você sabe sobre o que você está falando. Então, onde eu quero chegar nisso? Você precisa entender que, provavelmente, se você vai no dentista, ou se você tem um dentista, ou se você vai no seu cabeleireiro, você escolheu essa pessoa por algum motivo. Mas eu acho muito difícil você ter permanecido com essa pessoa também pelos mesmos motivos que você foi. O que que eu estou falando? Você vai para você escolhe um profissional muito porque, sei lá, eu vou escolher um cabeleireiro. Eu vou lá, vou ver uma, duas fotos desse cabeleireiro, e falo assim, tá, eu vou passar nesse cabeleireiro, eu gostei do trabalho que ele fez. Beleza, gostei do trabalho que ele fez, eu vou lá. E aí quando você vai passar no primeiro atendimento lá por ele te trata extremamente mal. Você vê que os valores e princípios que ele tem não se relacionam com os valores e princípios que você tem. E ele pode ser o melhor cabeleireiro do mundo. Se você não se sentir bem naquele ambiente, você não vai retornar para aquilo. Agora, se você passar por um cabeleireiro que não seja tão bom assim, tá? Não estou falando de trabalho ruim, mas que não seja tão bom quanto aquele primeiro. Só que valores e princípios, o ambiente você gosta de estar lá, você consegue ter essa conexão com essa pessoa. É muito provável que esse seja seu cabeleireiro para sempre, ou que seja o seu dentista para sempre, ou seja qualquer profissional que você passar para sempre. Por quê? Porque as pessoas se conectam com pessoas. As pessoas se conectam com essa história que tem por trás, ou na frente, que eu acho que é na frente de um produto ou de um serviço. Agora, trazendo isso para dentro da internet, na exposição e alcance de novas pessoas, através das redes sociais, se você só se põe como se fosse um produto, então dentro da sua rede social só tem foto de antes e depois, só tem foto do produto. Pode ter fotos maravilhosas, pode ter takes maravilhosos, pode ter filmes maravilhosos, só que não tem quem é o profissional por trás disso, quem é a pessoa que dá cara para isso, é muito provável que você perca para um profissional que não tenha tanta qualidade quanto você, só que tem mais afinidade pelas pessoas que estão seguindo ele. Se você pegar agora falando lá dos influenciadores, né? As grandes marcas, elas vieram de uma época onde não tinha tanto isso, essa proximidade. Porque quem era famoso só eram os caras que estavam lá na Globo, fazendo novela, a pessoa que fazia, que aparecia na televisão. Hoje não. Todo mundo tem o poder de aparecer, todo mundo tem o poder de ser influenciador. Dependendo pode ser um macro nicho ou um micro nicho. Só que
Quando uma grande empresa que não tinha uma cara, tinha produtos, mas não tinha uma cara, e ela quer, por exemplo, uma grande empresa de cabelo, quer começar a vender um produto vegano. Ela vai lá no micro influenciador vegano que fala sobre isso e fala assim: ó, eu quero que minha marca tenha a sua cara, essa linha vegana tenha a sua cara. Agora, ela vai dar esse produto vegano na mão dessa pessoa, porque essa pessoa já é uma cara que fala sobre isso. E aí ela vai vender mais. Mas as pessoas estão comprando não por causa do produto, estão comprando por causa da indicação daquela pessoa que já fala sobre isso. O que que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer e por isso do título é que você não confunda você com a sua empresa. A sua empresa, ela é você e você tem uma empresa. Agora, com o poder que a gente tem nas redes sociais, se exponha, apareça também. Não deixa só uma foto de antes e depois trazer o significado do que é o seu produto, o que é o seu serviço, porque as pessoas se conectam com pessoas. E isso é extremamente importante para você conseguir ter essa geração de valor. Lembra que eu falei sobre você vai lá, pensando em rede social, você vai lá na rede social ver um corte de cabelo, ver o profissional que ele é extremamente bom. Só tem fotos, um monte de foto. E você, opa, profissional muito bom. Aí você vai até lá, se locomove, vai até o salão dessa pessoa. E aí, quando você chega lá, o clima não é o clima que te agrada, as pessoas não têm valores nem princípios que são próximos ao seu, a comunicação lá dentro é estranha, você não se sente à vontade, você não volta lá. Agora, se aquele profissional mediano que você não conhece. Mas você vai lá ver o serviço dele é bom, não é ó, maravilhoso, mas é bom. E aí ele começa a postar alguns vídeos. Quando ele fala sobre tintura, sobre qualquer tipo de serviço que ele está fazendo, e ele fala mais, e ele conta um pouco da história dele, é a Ana Maria Braga. Ana Maria Braga tá fazendo comida lá, fazendo as receitas dela, ela conta alguma coisa do dia a dia, mostra um pouquinho como é que ela é, e aí você começa a ter aquela conexão com aquela pessoa. E aí você fala assim, cara, esse cara é gente boa. Eu vou lá passar com ele. E aí você vai lá passar com ele porque você gosta do profissional que ele é. O que que se torna? A autoridade. Não estou falando do produto final, é a autoridade que ele tem, é a afinidade que você tem com essa pessoa. E você pode fazer isso também dentro das redes sociais, dentro do seu produto, do seu serviço, do seu Instagram lá, você consegue fazer isso também, porque você consegue se divulgar. Além de divulgar o seu produto, colocar você em primeiro lugar. Então, contar um pouco mais da sua história, contar um pouco mais de como surgiu essa sua técnica, por que que você escolheu vender esse produto, os diferenciais desse produto, se você tem esse produto, você utiliza ele dentro da sua casa, como você utiliza ele, se você presta o serviço, como é que foi uma história com o cliente, contar uma história engraçada, também falar um pouquinho do seu estilo de vida, você pratica atividade física, você gosta de cozinhar, você gosta de limpar a casa, você gosta de arrumar o carro, aí você conta um pouquinho além do seu produto, do seu serviço. Você mostra um pouquinho quem é você. Você consegue fazer isso sem se expor de forma muito intensa, que isso também não é muito legal. Mas você começar a mostrar o que você gosta de fazer também, isso começa a te trazer um senso de você não é uma empresa, você não é um negócio, você é uma pessoa que está na frente de um negócio. Por isso que as grandes empresas colocam micro-influenciadores ou influenciadores para serem o rosto de algumas marcas dentro da grande empresa. Então, cada vez mais sim, isso vem acontecendo. Se você pegar lá a Magazine Luiza, que ela fez até um bonequinho virtual, que esse bonequinho virtual deu uma cara para para aquela, para aquela loja, Magazine Luiza. E eu leio a Bíblia e eu sim gosto muito de ler a Bíblia, já leio, já, enfim, gosto muito, leio todos os dias. Só que veio aquela série The Chosen. Aquela série The Chosen deu um pouquinho mais de rosto para o que eu lia dentro da Bíblia. Deu um pouquinho mais eu consegui palpar mais aquilo. Então, algumas vezes eu tô lendo e eu fico imaginando aquilo que eu tô lendo com aqueles personagens. Então, assim, consegue dar um pouco mais de imaginação. E por quê? Porque eu dei cara para aquilo que eu não tinha tanta cara assim. Então, assim, se você começar a dar cara ao seu negócio, ao produto que você vende, ao serviço que você presta, que cara, a sua, você fala sobre você. A primeira coisa que você vai conseguir, e eu sei disso porque eu vivi isso na prática, eu vi isso acontecendo, a primeira coisa que vai acontecer é que você vai começar a atrair
clientes que têm o mesmo perfil que você. São clientes que são mais agradáveis, porque todo mundo tem aqueles clientes que são os clientes chatos. Só que a gente percebeu, com os clientes que eu atendia, que a gente começou a colocar essa linha dentro das redes sociais e a gente começou a ver que atraía clientes muito parecidos com o dono do negócio, porque o dono do negócio começou a aparecer um pouco mais, começou a falar um pouco mais sobre aquilo, e valores e princípios, eles se atraem. E aí começou a atrair pessoas daquela forma. Então, assim, se você tá aí, tem a sua rede social e você começa a agir de uma forma que você não é, só pensando que aquela dancinha tá na moda, aquela trend ali vai atrair um monte de gente para mim, e aí você começa a atrair essas pessoas que não têm muita conexão com você, esses seus clientes não vão ser clientes bons para o negócio que você quer prestar. Se, por exemplo, se você você tem um serviço, um produto você gera muito valor e você começa a colocar muita promoção, e isso aconteceu com um dos clientes meus, por isso que veio a parte do cabeleireiro, que ele tinha um salão, ele começou a postar muita promoção, muito foto só de antes e depois, ele começou a atrair muito cliente que só estava esperando a promoção. Não queria passar com ele por causa da qualidade que ele tinha. Queria passar com ele porque, no momento vai ter uma promoção aqui, eu vou passar com ele. E aí começa a vir muitas pessoas que só estão atrás de preço. E aí fica, ligava, tinha muita ligação, muita chamada de WhatsApp, mas muita gente, quanto custa? Quanto é que é? Ah, não dá para fazer mais barato? Ah, tá muito caro. E aí começa a perder muito tempo. Por quê? Porque não está comunicando, você não está conseguindo colocar a sua cara no produto que você tem. Por quê? Você está colocando o produto na frente do profissional que você é. E isso, o grande diferencial do pequeno para o grande é esse, é que você consegue, quanto menor você for, mais caro o seu produto, o seu serviço tem. E quanto mais caro o seu produto, o seu serviço tem, mais exclusivo ele vai ser, mais próximo da sua audiência você vai ser. Então, você utilizar essa força para você se destacar e começar a se conectar com pessoas parecidas com quem você é extremamente importante. Então, cada vez mais eu trago essa ideia para os meus clientes. Então, hoje eu tento fazer com que os meus clientes escrevam e façam um vídeo contando um pouquinho da história deles, sem dar profundidade em coisas íntimas, mas trazer um pouquinho da história, se ele é um profissional liberal, se ele tem um negócio, se ele vende um produto, contar um pouquinho da história, de como ele se tornou aquele profissional, de como ele abriu aquele negócio, do porquê que ele escolheu aquele produto. E provavelmente, quando você utiliza a internet, você tem a liberdade de escolher algo que você realmente ama e gosta de fazer. E aí vai ter uma história boa por trás disso, que muitas vezes a única pessoa que conhece essa história são clientes que já são seus clientes que passam com você ou conhecem você de uma forma mais profunda. Mas você pode fazer isso com pessoas que estão na internet, porque o alcance que a internet dá é muito grande. Agora, você alcançar mais pessoas e começar a se expor dessa forma, é muito mais provável que você consiga atrair pessoas com mais perfil de possíveis clientes seus. Porque pessoas vão se conectar com pessoas. E eu imagino que você também quer se conectar com o nível de pessoas que você quer dentro do seu negócio. E isso tem muita relação com quem você é. Antigamente isso não acontecia. Antigamente era mais um produto e eu vendia um produto. Mas cada vez mais, se você prestar atenção, os grandes negócios, os grandes comércios, as grandes lojas, eles cada vez mais eles tentam colocar uma cara, eles tentam colocar um jeito para esse produto se comunicar, para as pessoas se conectarem com isso. Então colocam influenciadores, então eles colocam um estilo, seu estilo mais jovem, estilo mais velho, eles começam a ser mais sofisticados, eles colocam um pouquinho mais disso para as pessoas se conectarem. Então assim, você consegue fazer isso agora com o que está fazendo. E eu não estou falando que postar foto de antes e depois não é importante, promoção também não é importante, você postar fotos bonitas não é importante. Sim, são importantes. Só que se você só faz isso, você só vai atrair pessoas curiosas. Você só vai atrair pessoas que estão atrás de você, do seu produto, do seu serviço, por causa do preço. E eu não imagino que você queira fazer isso. Porque eu imagino que você quer também qualidade no seu produto, no seu serviço. Você não quer só curiosos, tá bom? Em alguns momentos, sim, é importante você ter essa rotatividade por causa de preço e atrair pessoas pelo preço, mostrar sua qualidade e manter só as pessoas que querem qualidade. Mas para a pessoa que quer qualidade, ela provou o seu produto por causa de um preço mais baixo. Você entendeu isso como uma estratégia e você fez isso. Então, assim, eu vejo muito isso, que
Eu converso com alguns clientes meus e eles querem o ambiente perfeito, eles querem a foto perfeita, eles querem o logo perfeito, eles querem, não tá no jeito certo que eu queria, e esquecem de expor quem eles são e trazer essa conexão cliente por cliente, porque aqui, ó, falando com a câmera, é quase eu falando diretamente com você, eu falando aí dentro da sua casa. Cada vez mais você tem a impressão, e se você me segue, você tem a impressão que você me conhece cada dia mais. E aí isso vai trazendo mais conexão. E isso é mais provável que se em algum momento você precisar de um serviço sobre essa migração do seu negócio para dentro da internet, pode ser que você me escolha por causa disso. Então, assim, a gente precisa se expor, a gente precisa falar um pouco mais de quem nós somos. Então, você pode ir aqui no meu canal do YouTube, até lá no meu Instagram, que tem, aí eu falo mais sobre cotidiano, sobre rotina, mas aqui no meu próprio YouTube, você vai pegar um vídeo lá no começo, onde eu conto a história de o que que eu faço e por que eu faço o que eu faço. E aí eu conto um pouquinho da história de como eu cheguei até onde eu tô aqui agora. Então, assim, eu acho que isso é extremamente importante. Pessoas se conectam com pessoas. E nos meus clientes que são profissionais liberais, eu costumo perguntar para eles quando foi a última vez que um cliente foi lá, foi passar pelo serviço dele e perguntou: eu quero ver seu diploma, eu quero ver seus certificados, eu quero ver qual faculdade você fez. Isso não acontece. As pessoas, elas estão lá por causa de afinidade, valores e princípios parecidos. E você não precisa fazer isso só com as pessoas que estão dentro do seu negócio, que já são seu cliente. Você pode fazer isso com potenciais clientes, as pessoas que estão na internet. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, curte ele. Se você conhece alguém que vai se beneficiar, que vai pensar sobre isso, ou que está fazendo justamente o trabalho contrário aqui que a gente falou, está colocando o produto dele, a marca dele na frente dele, compartilha esse conteúdo com ele. Põe para ele assistir, para ele refletir um pouquinho mais sobre isso. Se as grandes empresas estão tomando um caminho contrário do que isso, por que que ele vai continuar fazendo isso? Se isso é um grande poder do pequeno e do médio negócio e do empreendedor. Então, compartilhe isso com ele. Se você teve algum tipo de pergunta, se alguma dúvida surgiu, manda nos comentários aqui abaixo e até o próximo vídeo.